Olá, meu nome é José Walter e eu vou falar um pouco sobre a regra do ponto médio, também conhecida como fórmula do ponto médio ou regra da média. É um método numérico utilizado para calcular aproximações de integrais definidas. Ela é uma técnica muito utilizada em cálculos de áreas sob curvas, especialmente quando a integral exata é difícil ou impossível de determinar analiticamente. Origem e contexto histórico. A regra do ponto médio tem suas raízes no desenvolvimento dos métodos numéricos, que começaram a ser formalizados a partir dos trabalhos dos matemáticos como Isaac Newton e Godfrey, que estabeleceram os fundamentos do cálculo integral. À medida que a matemática avançava, surgiu a necessidade de calcular aproximações para integrais em situações práticas, como na física, engenharia e economia, onde as funções nem sempre eram fáceis de integrar simbolicamente. Os métodos numéricos, como a regra do ponto médio, surgiram como soluções para essas dificuldades, permitindo aproximações cada vez mais precisas para o cálculo de áreas e integrais, especialmente em casos que não se pode encontrar uma solução exata. Mas afinal, o que é a regra do ponto médio? A regra do ponto médio consiste em aproximar o valor de uma integral usando o ponto médio de intervalos subjacentes, ou seja, ao dividir a área sobre curva em pequenos segmentos, calcula-se a função no ponto médio de cada intervalo, e esse valor é utilizado para estimar a área correspondente. Matematicamente, a regra do ponto médio para uma função f de x sobre o intervalo a e b, com n subintervalos, é dada pela fórmula que será mostrada no vídeo, onde ΔX é o tamanho de subintervalo, calculando como b menos a sobre n, xi e xi menos 1 são os extremos de cada subintervalo, e o ponto médio é xi mais xi menos 1 sobre 2. Esse método é considerado uma aproximação mais precisa do que outros métodos simples, como a regra do retângulo da esquerda ou à direita, porque o ponto médio tende a fornecer uma estimativa melhor da função dentro de cada subintervalo. Além disso, essa regra é baseada em métodos mais sofisticados de integração numérica, como a regra do trapézio e a quadrutra-Simpson, que refinam ainda mais a precisão das aproximações. No caso das integrais indefinidas, que são aquelas que não possuem limite de integração, a regra do ponto médio não é diretamente aplicável, já que a sua essência depende da definição de um intervalo limitado para calcular uma aproximação. As integrais indefinidas representam uma família de funções cuja derivada resulta na função original, e seu objetivo é encontrar a função primitiva ou antiderivada. Como a regra do ponto médio se baseia na soma das áreas em pequenos subintervalos, ela não pode ser usada da mesma forma para integrais indefinidas, pois esses subintervalos não são definidos exatamente. No entanto, a regra pode ser adaptada em contextos onde estamos interessados em aproximações numéricas, que, eventualmente, também aparecem em integrais indefinidas ao calcular o valor de uma função primitiva em intervalos específicos. Para isso, ao se converter uma integral indefinida em uma integral definida por meio da inclusão de limites de integração, a regra do ponto médio pode ser aplicada normalmente para estimar o valor da integral dentro de determinado intervalo. Por exemplo, ao integrar indefinidamente uma função f de x, a primitiva f de x não tem limite de integração, mas se quisermos encontrar uma aproximação para essa integral em um intervalo particular, como a e b, podemos usar a regra do ponto médio para estimar a área aproximada sob a curva de f de x dentro desse intervalo. Olá, me chamo Maxwell e eu vou estar falando um pouco como a regra do ponto médio é utilizada. A regra do ponto médio é uma técnica utilizada no cálculo para aproximar o valor de uma integral definida. A ideia é dividir o intervalo de integração e subintervalo, e em seguida utilizar o valor da função no ponto médio de cada subintervalo para aproximar a área sobre a curva. Aqui do lado eu deixei um gráfico para entender melhor. Na regra do ponto médio existe uma visualização que é subintervalos, ponto médio e aproximação. Subintervalo é dividir o intervalo de integração em subintervalos de igual largura. Já o ponto médio em cada subintervalo, o valor da função é calculado no ponto médio, a altura do retângulo, que é determinado por um valor. Na aproximação, a área sobre a curva é aproximada pela soma das áreas dos retângulos, que corresponde aos subintervalos. A regra do ponto médio é uma ferramenta que pode ser utilizada em diversas áreas e situações, como por exemplo no cálculo numérico. Ela é utilizada para estimar o valor de integrais definidas quando não é possível encontrar uma solução analítica.
Na engenharia, ela é usada em análise de sinais, controle de sistemas e em simulações, onde a avaliação precisa de integrais é necessária para modelar fenômenos físicos. Na economia e finanças, é aplicada em modelos que envolvem cálculo de área sob curvas, como curvas de demanda e oferta, para estimar custos, receitas e lucros. Na física, ela é utilizada em problemas que envolvem trabalho, energia ou qualquer fenômeno descrito por funções contínuas, onde a integral representa uma quantidade acumulada. Na estatística, é utilizada em técnicas de estimativa e cálculo de área sob distribuições de probabilidade, especialmente quando as distribuições não têm uma forma fechada. E em ciências computacionais, em algoritmos de aprendizagem de máquina e simulações, onde a integração de funções complexas é necessária. Olá, eu sou o Luiz e vou falar sobre o código. Estrutura do código. Função fx. Essa função define a fórmula que estamos integrando, que nesse caso é 1 sobre x ao quadrado. Ela retorna o valor da função para qualquer x que a gente passar. É importante porque a regra do ponto médio vai precisar calcular essa função várias vezes nos pontos médios dos intervalos. Função regra ponto médio ABN. Essa é a função que realmente faz o código da integral usando a regra do ponto médio. Aqui ela pega 3 parâmetros: o limite inferior a, o limite inferior b e o número de intervalos n. Primeiro ela calcula o tamanho de cada subintervalo, depois percorre todos eles, calculando o valor da função em cada ponto médio. A soma desses valores multiplicada pelo tamanho dos intervalos é o resultado da integral aproximada. Função erro percentual, valor aproximado e valor exato. Essa função calcula o erro percentual, ou seja, o quanto o valor que encontramos está distante do valor exato, que sabemos que é 1. Entrada de valores e execução. Por fim, o código pede para o usuário inserir os valores A e B e o número de intervalos n. A partir desses valores, ele chama a função regra do ponto médio para calcular a integral e depois a função de erro para mostrar o quando estamos perto do resultado correto. No final, ele imprime o número de intervalos, o resultado da aproximação e o erro percentual. Testes realizados. Nós fizemos 3 testes. Teste 1. N igual 100. Nesse caso, o valor aproximado foi de 0.3625, com erro de 63,71%. Aqui ainda temos uma aproximação bem longe do valor esperado. Teste 2. N igual 1000. Com mais intervalos, o valor aproximado foi de 0.9339 e o erro caiu para 6,61%. Melhorou bastante a precisão. Teste 3. Com 10.000. Finalmente, com 10.000 intervalos, o valor chegou a 0.9981, com um erro de apenas 0.18%, mostrando que aumentar o número de intervalos deixa o método bem mais preciso. E concluímos. Com base nos testes realizados, ficou claro que a regra do ponto médio é uma ferramenta eficaz para calcular integrais impróprias, mas a precisão depende bastante do número de intervalos que utilizamos. No primeiro teste, com poucos intervalos, o erro foi grande. Porém, à medida que aumentamos os números de intervalos, a precisão melhorou significativamente. E no terceiro teste, o erro ficou praticamente insignificante. Isso mostra que, se quisermos uma boa aproximação, devemos escolher um número maior de intervalos. Essa técnica é simples, mas útil para resolver problemas em várias áreas.